Evangelho de João, capítulo de número 4. A partir do verso 1, meu irmão, minha irmã. O Evangelho na vida. Pela primeira vez na vida, eu assisti um capítulo do The Chosen. É assim que fala? The Chosen. Eu venho ouvindo falar dessa série há muito tempo. Mas essa semana foi demais, porque um paciente gastou uma sessão quase toda me evangelizando através do The Chosen. Quase eu me converto, Nailton. O cara foi falando The Chosen, The Chosen. Eu quase fiquei dechosado, porque foi um negócio legal. Aí meu orientador de mestrado manda o capítulo que eu mandei aí nos grupos, da mulher samaritana. E eu não aguentei, chorei. E aí eu chego aqui na igreja para atender alguém, e alguém falou do The Chosen de novo. Eu falei, eu tenho que assistir esse negócio. E eu recomendo você assistir o capítulo da mulher samaritana do The Chosen. Há quem diga que é a melhor e mais extraordinária série acerca de Jesus de Nazaré. Mas eu me lembrei daquele filminho Rio. Filme da Arara Azul. E tem um personagem lá do filme, um passarinho, que fica cantando, ele poca de tanto cantar. Não sei se você lembra dessa cena. Ele vai cantando, pum, e as penas voam todas. E ao assistir, Mércia, o The Chosen da mulher samaritana, eu não sei se o pastor Silas vive isso, eu nunca falei isso contigo, Silas. Mas a cada domingo, eu tenho uma sensação, talvez seja a falta do remédio psiquiátrico, mas eu tenho uma sensação e uma vontade de pregar o evangelho, e estourar assim, pum, morreu. Foi o que aconteceu? Foi o evangelho. Eu tenho umas coisas na cabeça. Eu queria que quando alguém falasse assim, vocês são lá da igreja, tal, congrega, igreja batista, num país tão cansado de religião, e a gente dissesse assim, cara, a gente não está nesse negócio de religião, a gente só quer o evangelho, a gente só quer Jesus. A pessoa está pregando de quê lá? Você disse aqui domingo passado, né? Sempre tem uma série. É só Jesus. Só Jesus. Eu disse ontem para as professoras da salinha e professores, deixa eu usar esse crachá em homenagem. É simplesmente o ministério mais importante da nossa comunidade, o cuidado com as crianças. E ontem foi uma formação de professores. Eu nem sei o que aconteceu depois. Eu sei que no momento de louvor a gente chorou. Foi tudo tão derramamento da graça de Deus. E a gente conversava sobre, ainda que o estudo seja sobre Sadraque, Mesaque, Abidnego, metade do auditório nem sabe quem são esse pessoal. Ainda que a lição seja sobre Daniel na cova dos leões, ou os leões na cova dos Daniéis, que vocês sempre terminem a lição apontando para Jesus. Que cada encontro, assim, do de casa em casa, retiro, esse lugar do retiro é um negócio muito maravilhoso. Acolher os afegãos, fazer a transmissão. Que ao final a gente diga assim, como João Batista: não, eu não sou digno nem de desatar a sandália dos pés dele. Eu só estou apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João vai terminar no capítulo 1 dizendo que João Batista não fez nenhum milagre. Mas tudo que ele dizia acerca de Jesus era verdade. Eu convivo com um desejo de assim, de a gente se reunir, e como dizia São Crisóstomo, um dos pais da igreja, ele dizia que ser cristão é ser Cristo outra vez. E há quem diga que a igreja deveria ser Cristo de novo. E Maura trabalha com a gente há alguns anos, né, Maura? Obrigado pela visita emocionante. Eu fiquei pensando, a pessoa vem a primeira vez assim na igreja, trabalha junto com a família do pastor da igreja, e eu fico pensando, será que esse encontro, os louvores, os recados, os abraços, os beijos, as crianças, a logística, a liturgia, será que isso está apontando para Jesus? Eu convivo com isso assim. Será que Jesus está sendo tudo em todos? Será que nós estamos vestindo a camisa do Evangelho? Será que
Será que dia após dia tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus, a Jesus, a Jesus, e que Ele cresça e que nós diminuamos? É tudo sobre Ele. João Batista, é você o cara? Não, eu só sou uma voz que clama no deserto. Ah, essa é a igreja? Não, o que é isso? A gente é um ajuntamento que propõe ser uma voz na cidade. Para quê? Para apontar para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. O seu sangue já é conhecido como derramado. Antes que houvesse luz, houve cruz. E é por causa desse amor de Deus derramado sobre nós que a gente se reúne, a gente canta, a gente ora, a gente quer construir um trem ali, uma casa, um galpão, a gente acolhe pessoas. É por causa do sangue, é porque Ele amou primeiro, é porque o amor de Cristo nos constrange, é porque ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. É por causa do Evangelho, meu irmão, minha irmã. Então, quando ficar repetitivo assim o Evangelho, que você não aguentar mais ouvir falar do amor de Deus, aí você muda para outra igreja e você se torna um missionário do Evangelho. E quando você ouvir falar assim, mas esse pessoal assim, anda com um pessoal lá, acolhe um pessoal que a religião costumeiramente não acolhe. Você diz, é verdade. É porque Jesus não é o fundador do cristianismo. Jesus é o rei do reino de Deus. O fundador do cristianismo é Constantino. E o exercício dominical é tentar pregar o evangelho para expulsar Constantino do trono, para que Jesus assuma o senhorio da minha vida e da sua. Porque enquanto as minhas verdades e as suas verdades, entre aspas, reinarem sobre o nosso modo de ser e de existir, Jesus não é o rei de fato e de direito da minha vida e da sua. Nós construímos um ídolo e o chamamos de nossas concepções, nossas ideologias, nossas crenças, nossas doutrinas, nossos dogmas, nossos valores morais, nossa religião, nossa denominação. E aí eu ouvia hoje de manhã uma celebração e a missionária Roseni dizia: aquilo que você pensa que você é, o que você sabe sobre si, aquilo que você sabe sobre a sua identidade determina a maneira como você age no mundo. Só que para quem diz que é discípulo de Jesus, é assim, não, é que eu diminua e que Ele cresça, Ele é tudo para mim. Então o que você pensa sobre Deus determina como você se comporta no mundo. O grande problema é que se eu pensar sobre Deus de modo equivocado, como é que eu vou me comportar no mundo? Se eu chamo de Deus uma ideia que me venderam dizendo que era Deus, e eu adoro não Deus, eu adoro a minha ideia sobre Ele, e agora eu vivo de acordo com a ideia sobre Ele que eu adoro e acredito ser a verdade. Engraçado que essa coisa da verdade, né? Nunca se falou tanto em verdade no nosso país como nos últimos anos, meus irmãos. Verdade, verdade. E nunca se falou tanto em fake news como nos últimos anos. Ou seja, eu quero tanto provar minha verdade, que eu invento uma mentira para provar minha verdade, que eu compartilho a mentira como sendo a forma de convencer alguém a viver como eu vivo, pensar como eu penso. Por quê? Porque eu sou narcisista. Tudo que eu vejo na minha frente é espelho, e eu quero que todo mundo seja como eu sou. E eu quero projetar sobre o outro aquilo que eu gostaria que o outro fosse, porque eu não amo o outro, eu amo a projeção que eu fiz do outro. Eu não deixo o outro ser o outro, eu quero que o outro seja um pedaço de mim, porque eu não dou conta nem de mim. Então eu quero ser divindade sobre o outro, manipular o outro. E isso são fenômenos do inconsciente. Em nome de uma pseudo-verdade, difundir mentiras, eu cheguei a uma conclusão de que a verdade sem a graça, sem o Espírito e sem o caminho
Não sei se você já está me entendendo. Eu vou ler João 4. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estou lendo João 4, 23, 24. Pois são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E aí ontem eu li todas as menções da expressão verdade no Evangelho de João. São muitas, tá? Todas. Você fez isso como, Simvaldo? Eu usei o Google, abri a Bíblia online, fui no modo pesquisar, escrevi verdade no capítulo 1. Aí tem uma setinha, verdade, 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 verdade. Venci o 1, 2, 3, até o 21. Todas as vezes que a palavra verdade é utilizada no Evangelho de João, não está falando de um conjunto de crenças, de dogmas, de um estatuto, de um regimento interno, do modus operandi de uma religião, do jeito de ser e existir daqueles que agora estão falando que querem seguir Jesus. Não! Todas as vezes que a palavra verdade aparece no Evangelho de João, está falando de Jesus. Por quê? Porque João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jeane, a verdade não é aquilo que eu creio, não é um compêndio de ideias, não é uma filosofia de vida. A verdade é uma pessoa. E o que João está escrevendo? O Evangelho, a boa notícia acerca de uma pessoa. Jesus é o Evangelho, Jesus é a verdade. Mas pasmem, a palavra verdade vai vir sempre na sequência de uma outra palavra. Adora o Pai em espírito e em verdade. João diz, João capítulo 1, no finalzinho lá do texto, João vai dizer assim: e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele é o único do gênero do Pai. Ele era cheio de graça e de verdade. Espírito e verdade, graça e verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Então, a verdade sem a graça, sem o Espírito e sem o caminho, é a mãe da intolerância, da violência e de toda sorte de fake news. Ou seja, é a mãe da mentira e da maldade. O pai da mentira é o diabo. A mãe da verdade, sem graça, sem espírito e sem caminho, é a diaba. E adorar uma verdade desprovida de graça, espírito e caminho é se tornar filho da mentira, discípulo da violência, seguidor da intolerância e destruidor da vida alheia. E aí eu acho o máximo o pessoal dizer: não, toda religião é boa. Toda religião é boa. A gente tem que falar de intolerância religiosa. Isso é uma contradição de termos. Religião diz que nós queremos ser religados a Deus. Como é que esse pessoal que diz que se religou a Deus é intolerante com outro pessoal que diz ter se ligado a Deus de uma maneira diferente? Devemos respeitar todas as manifestações religiosas. Mas, desculpa, as manifestações religiosas partem de um lugar, geralmente, de uma verdade. Eu tenho a verdade e minha missão no mundo é catequizar outras pessoas à minha verdade. E qual é o método? O método é: desconstrói a verdade do outro e introjeta no outro a verdade como uma violência. Desculpa, como um estupro espiritual. Diz para o outro assim: tudo que você está vivendo é errado. Eu quebro o seu terreiro, eu xingo aquilo que você adora, e agora eu apresento para você a minha verdade. Nós somos salvos, nós descobrimos a verdade, nós temos o melhor culto, nós somos os melhores. João 4 talvez tenha sido escrito por isso, e só João escreveu isso, nem Marcos, nem Lucas, nem Mateus. Os fariseus, 4 verso 1, ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais para Galiléia. Por que isso?
porque era-lhe necessário passar por Samaria. Esse sermão deveria ser seu, Silas, mas eu prego com o meu mapa do mundo antigo aqui aberto. Eu sou péssimo em geografia, péssimo. Eu me perco em conquista, eu vou levar Tati para o trabalho, eu vou para a escola dos meninos. Deus tem misericórdia da minha vida. Sou um terror nisso. E eu nunca sei onde é que é Belém, onde é que é Jerusalém, mas o mapa está aqui aberto. Pastor Silas é muito bom nisso. Então me ajuda, pastor Silas. A Judéia está aqui no sul desse Oriente antigo. Jerusalém está aqui, Belém está aqui. A Galileia está no norte. Aqui está Samaria. Só que o Rio Jordão vem descendo aqui, ó. Samaria é muito quente. Quem são os samaritanos? São judeus exilados na Síria, que ouviram Deus dizer: não tenham filhos com os assírios, não se casem com os assírios. Mas o pessoal casou lá, não teve jeito, ninguém segurou o hormônio. O adolescente lá apaixonou, casou, teve filho. E aí, para o judeu, o samaritano era mestiço, era desumanizado, e o judeu costumava orar dizendo: graças a Deus que eu não sou um samaritano. Chamava o samaritano de cão, de cachorro. O judeu não pisava no território samaritano, não comia nas talheres dos samaritanos. O judeu não acreditava que Deus amava os samaritanos. Jesus é um judeu, está em território judeu, está pregando sobre Moisés, embora seja ele maior do que Moisés. E deixa eu repetir, porque essa frase é bonita: Moisés só leu o cabeçalho, Jesus é o texto completo. E Jesus está sendo perseguido pelos fariseus. Nós estamos em João 4. Está começando 21 capítulos. No 4 já tem os fariseus querendo brigar com ele. Quem são os fariseus, pelo amor de Deus? É o pessoal batista. É o pessoal da igreja. É o pessoal crente evangélico. Tocha, fala manto, fogo, fala bênção, bate seu irmão. É esse pessoal aí. Esse pessoal aí com quem a gente convive bem. E que o somos também. Esse pessoal cria caso com Jesus. E Jesus está aqui na Judéia, Belém, Jerusalém. E Jesus diz: é necessário ir a Samaria. É necessário ir a Samaria. Mas é porque eu também tenho que ir na Galileia. O que eles faziam para ir na Galileia? Eles davam uma volta no rio, para não pisar em território samaritano, que seria muito mais curta a viagem. Eles davam uma volta. Vou dar a volta no mundo, eu vou ver o mundo girar. Dando a volta no mundo. Para quê? Para não tocar no pessoal do mundo. E a gente ainda diz com a música dessa do mundo. Aí, assim, para não ter contato com os pecadores do mundo. A gente dá a volta, a gente anda a mais, porque nós partimos de um ascetismo, nós partimos de uma capacidade de purificação. Esse outro, a gente não pode se assentar na roda dos escarnecedores, andar com os pecadores. A gente não pode fazer isso, porque nós somos melhores do que eles, porque eles não têm a verdade. Eles têm uma árvore genealógica que feriu a verdade. Esse pessoal nasceu lá em Samaria e agora são culpados por terem nascido num território. Filho de afegão é afegão. Aí chega o afegão e a gente quer introjetar a Bíblia para ele. E o cara diz: não, que dia que eu posso ir aqui numa mesquita? Que dia que eu posso adorar lá? Aí a gente não quer mais acolher. Aí a gente quer mandar embora no ônibus. Porque assim, eu tenho uma verdade e você, se quiser me ajuda, tem que ser a nossa verdade. Isso não é amor, isso é colonização, meus irmãos. Jesus não dá a volta. Jesus entra no território samaritano. E Jesus está cansado da viagem, é meio-dia, e Jesus está com sede. Isso é extraordinário, porque os discípulos estão com Jesus, território samaritano. Aí Jesus diz assim: eu vou ficar aqui nesse poço aqui, vocês vão na cidade comprar comida, cansado da viagem, com fome e com sede. Mas é nesse texto, Gi, que Jesus vai dizer: a minha bebida e a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Enquanto que a bebida e a comida de nós fariseus, me permita trazer você para esse conjunto. Às vezes a nossa comida e a nossa bebida é manter o status quo, é sair bem na foto, é suprir nossa necessidade de aceitação, é preferir o aplauso de um pessoal e deixar de lado uma mulher a quem Deus quer amar.
e que vem num culto e que está sentado do nosso lado e que convive com a gente. A gente se empolga em acolher afegão. Outro dia acolhemos uma família venezuelana. Eu fico me perguntando se a gente acolhe as histórias que visitam as celebrações domingo após domingo. Se a gente faz esforços e rompe barreiras e quebra paradigmas e atrasa o almoço e dá carona. E se for para dar a volta no mundo, não é para afastar do outro, é para dar uma carona para o outro e dizer: eu quis dar essa carona. Você não sabe por quê? Porque eu estava orando no louvor e eu te olhava, e eu saí de casa dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. O que o Senhor quer fazer hoje na celebração, Senhor? E o Senhor me deu sua face. E eu queria te dar uma carona. Não preciso de carona. Eu estou de carro. Eu, inclusive, estou sozinha no meu carro. Meu carro é cabine dupla. Meu carro é massa. Ah, então você não quer carona? Você tem lugar para almoçar? É porque eu queria ficar um tempo com você. Ah, você prefere comer aonde? No Bambara, no Los Pampas ou na trilha? Não, minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Não é sobre o cardápio. Não é sobre o que o meu estômago me pede todo dia, porque Paulo diz aos Filipenses que o Deus daquele pessoal que pregava Cristo por ganância era o próprio estômago. Ou seja, tem um pessoal que vive para satisfazer as próprias necessidades. Mas tem um pessoal que segue Jesus e diz: estou cansado, estou com fome, estou com sede. No entanto, a minha vontade primeira não é satisfazer a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Porque foi isso que eu orei desde criança. Venha o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Que dia? Que horas? Domingo de manhã. Com quem? Com quem eu não conheço. Com quem parece estar só. Com quem parece estar segregada. Com quem parece não ser acolhida. Com quem parece, só parece. Só vou descobrir se eu me aproximar. Ama o teu próximo, ou melhor, se aproxima do teu distante para que ele fique próximo e você tenha condições de amá-lo. Aí quando a gente prega isso, o pessoal diz: a igreja é humanista. Por quê? Porque nós estamos acostumados com um culto, fogo do céu, cai todo mundo no chão, sede da presença, fome da presença, mergulha na presença. Para quê? Para que isso? Eu cresci numa juventude assim. Eu ia todo domingo à tarde, ficava rolando no chão lá com alguns que estão aqui no auditório. E alguns que estão no auditório, diga para mim onde estão a nossa juventude, da nossa época. Onde é que eles congregam? Que vida eles levam? Onde é que eles estão? E eu não estou culpando eles, não. Eles estão na beira de um poço, dizendo: nós estamos com sede. Jacó cavou um poço, minha mãe falou da igreja, tem uma tradição, o pastor me apresentou na igreja, mas eu continuo com sede. Como quem? Como a mulher samaritana. Sabe tudo de religião, sabe tudo de Samaria, conhece o monte onde o poço que Jacó cavou está. Discute com Jesus sobre o poço. Ah, porque esse poço foi Jacó que cavou, você é maior do que Jacó? Discute com Jesus sobre qual é o lugar para adoração. Vocês judeus dizem que tem que adorar no Monte de Jerusalém. Nós samaritanos afirmamos que tem que adorar aqui no Monte Gerizim. Porque tinha um templo no Monte Gerizim, mas tem um templo lá no Monte de Jerusalém. Nós ficamos expertos em templos, em dias sagrados, em ritos, em postura de cristão, porque a gente não pode... A gente só não entende nada de Jesus, que destruiu o templo, que acabou com o sábado, porque Ele é o templo, Ele é o sábado, Ele é o sacerdote, Ele é o culto, Ele é o sacrifício. E mais do que isso, Ele está dizendo assim: samaritana, minha querida, minha amada, você tão rejeitada pela religião, tão rejeitada pelos homens, tão rejeitada pelos judeus de onde eu venho. Eu que sou o templo, eu que sou o culto, eu que sou o sacerdote, eu que sou o sábado, eu que sou o sacrifício, quero fazer de você o templo, o culto, o sacrifício.
Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, que não apresenteis os vossos corpos como sacrifício, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Minha querida, você fala de verdades religiosas, mas o seu corpo não é oferecido pelo Deus que você diz amar. O seu corpo é oferecido a pelo menos 6 camas, porque você teve 5 maridos, vive com um que não é teu, deve ser de alguém. Você inclusive tenta matar sua sede de existência, de vida, de sentido, na cama com alguém. E agora você tem um alguém que nem é teu marido. Você teve 5, agora está com o marido de alguém. E eu não estou te julgando, eu estou tocando na tua ferida, porque a vulnerabilidade é o lugar do encontro. Se eu ficar discutindo com você, Gerizim, Jerusalém, templo, água, Jacó, quem é o maior? Jacó cavou com o próprio poço. Cadê os teus discípulos? Sendo tu judeu, pede a mim que sou mulher água. Aí Jesus diz: se você conheceras o dom de Deus e quem te pede água, tu me pedirias água, eu te daria água da vida. Mas não está muito complicado, é uma conversa muito demorada. Chama o teu marido e vem cá. Traz para mim a tua sede existencial e a tua fome de sentido. Porque nesse encontro eu não vou abusar de você. Eu não vou fazer como os homens que possivelmente deixaram você por qualquer motivo, porque as brechas da lei de Moisés e as reinterpretações maliciosas, malvadas e religiosas faziam com que alguns homens deixassem, repudiassem sua mulher, porque não gostou do tempero do arroz tropeiro. Repudiava. Então, não é que ela era danadinha. Não é como o pessoal diz, era uma piriguete gospel. Não, não. Possivelmente repudiada pelos seus maridos. E eu quero mais um, eu preciso, eu quero. Eu, na minha sociedade, ser uma mulher repudiada é ruim. Então eu escolho um homem pior ainda. E o pessoal do The Chosen fez o texto ficar mais bonito ainda. Outro negócio. Aí tá te assistindo. Mas isso não está na Bíblia, né, amor? Mas tu vai ler a Bíblia. Tu é mulher de pastor, pelo amor de Deus. Vai ler a Bíblia, meu amor. Mas ficou bonito o negócio. Quando a tua fome de vida e a tua sede de sentido se encontra com aquele que tem a fome e a sede em fazer a vontade de Deus, o evangelho acontece. O problema, Lipe, é que nós temos fome de satisfazer os nossos desejos, prazeres. Tiago capítulo 3. Vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. Como é pedir mal? É pedir em nome de Maomé? Não. Pedir mal é pedir para satisfazer os delírios, desejos animalescos de vocês. De onde vêm as guerras? Aí Tiago diz, vem disso. Ninguém tem sede de fazer a vontade do Pai. Todo mundo tem sede de fazer a própria vontade. Porque ninguém quer seguir Jesus de Nazaré, que na hora de decidir, mato minha vontade ou morro por amor. Eu morro por amor. Mas Adão não. Adão diz, eu mato minha vontade. Caim diz, eu mato se preciso até meu irmão. Judas diz, eu quero a grana para satisfazer minhas vontades. Eu vendo Jesus, eu dou um beijo nele por 30 moedas de prata. E a gente queima o Judas, né? Só que a gente queima Judas aqui fora, lá perto do São João. E só o evangelho pode queimar o Judas aqui dentro. Essa igreja é mundana, né? Com um discurso desse. É porque mundo pra gente é o que eu ouvi outro dia no gabinete pastoral. A gente ouve mesmo falar de vocês. Só que de onde eu venho, essas coisas todas acontecem. Só que ninguém fica sabendo. Pronto. Chama teu marido e vem cá. Quando é que a gente vai se render ao evangelho, hein, irmãos?
A W. Tozer disse que a gente às vezes fica entretendo lobos ao invés de apacentar ovelhas. Como é que se apacenta ovelhas? Não é dizendo, não pega o homem da outra mulher samaritana. Samaritana, com essa roupa. Samaritana, pelo amor de Deus, não joga no bicho. Samaritana, tu tá tomando espumante cerezé, samaritana. Se apacenta ovelhas dizendo, eu vi você debaixo da figueira, Natanael. Eu sei a poeira que você traz nos pés, samaritana. Não, eu não me engano com a sua capacidade litúrgica, com o seu modo tão elegante de falar. Não, meio-dia pegando água no poço, escondida de todo mundo vem de manhãzinha. Era papel da mulher nesse mundo antigo, buscar água no poço e levar para casa. Você está aqui ao meio-dia, né? Para ninguém te encontrar, para ninguém te ver, para você não ver, ser violentada de novo. Que o Evangelho faça a gente se aproximar das pessoas a partir de uma imaginação profética, assim. Qual o caminho que essa pessoa percorreu para chegar até aqui? Tem uma música que é de um grupo que devia ser da nossa igreja, né? Cidade Negra. Eu falei outro dia com o Pedro que a gente vai fazer um evento Cidade Negra. Esse pessoal canta e o pessoal da formatura gosta. Para chegar até aqui, percorri milhões de milhas antes de dormir. Eu não cochilei. Acolher as pessoas assim. Calor, né? Que dia. Palavra forte hoje, hein? O pastor parece que está meio bravo lá, deve ter brigado com a irmã Tati. O que houve? Aí a gente diz assim, fala um pouquinho do chão onde você pisou para chegar até aqui. Me conta um pouquinho da tua história. Aproveitar que eu estou te levando lá no remanso. Me conta a tua história. Eu fiquei viúva, meu marido era caminhoneiro. E eu tive que cuidar dos meus filhos sozinha. Você me vê trazendo siriguela para o pessoal da igreja, sorrindo sempre. Eu tenho uma história. Sou viúva. Mas Jesus de Nazaré cuidou de mim. É disso que Jesus está falando quando 2 ou 3 se reunirem em seu nome. Não é encher um auditório, cantar umas músicas legais, entreter o pessoal, pagar a fatura. Não, é gente entrando na vida de gente. Mas eu sou tímida, mas você precisa que pessoas entrem na sua vida. E às vezes falamos em temperamento, em personalidade, para justificar as nossas barreiras. Falamos de tanque, de Jacó, de Monte Gerizim, de Monte Jerusalém, de meio-dia, de Jacó, de o Cristo vai vir para ensinar todas as coisas. Eu só creio no Cristo. O Cristo que está falando contigo, minha irmã. Simvaldo, você é o Cristo? Não sou o Cristo. Eu sou Cristo de novo. Como assim? Ele confiou o Evangelho a vasos de barro como eu e você, para que a glória não seja nossa, seja dele. Deixa eu ser Jesus nesse encontro para você. Então eu vou prestar um culto. Não, Jesus não pediu culto para a samaritana, Fátima. Para a samaritana Jesus pediu, traz teu marido. A gente é que gosta de cantar música para Jesus. Jesus gosta de dizer assim, venda tudo que você tem e me segue. A gente gosta de dar oferta para Jesus. Jesus diz assim, desce dessa figueira que eu te vi, Zaqueu. Eu vou jantar na tua casa. Então, Jane, que os encontros do de casa em casa lá na sua casa, Jane, sejam assim. Na hora do lanche, bate-papo, aquela resenha, todo mundo se conhecendo, grupo novo. Tá uma coisa linda que eu soube. E de vez em quando a gente olha assim, tá alguém com a boca cheia, lágrima descendo, e alguém com a mão sobre a cabeça, no cantinho da sala para ninguém ver, entrando na história, tocando na vulnerabilidade e dizendo, vem para a mesa, Simvas, vem comer, Simvas, olha o Guaraná, Simvas. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E fazer a vontade do Pai não é só acolher samaritanas, histórias de dores,
é também pegar crianças no colo e brincar com elas como fez Jesus. E elas eram apaixonadas por Jesus. O evangelho na vida faz a gente se perguntar: como é que essa multidão de criança está sendo assistida lá dentro? Como é que a gente pode cuidar dos nossos pequeninos? Como é que a gente pode imprimir o caráter de Jesus nelas? Como é que a gente pode ser família, de modo que as nossas crianças possam ver Cristo em nós? Como é que a gente pode revelar a beleza de Cristo a despeito das nossas vulnerabilidades? Deixa eu terminar. Me dá um pouquinho de água, samaritana. Mas eu vou conversar sobre o quê? Pede um copo de café. Tomei 2 já do café da mãe de Dulce. Fui lá, tomei um, trouxe para Pedro. Estou para pregar, Beto aqui falando. E eu falei: rapaz, vem Lio com um cafezinho mais gostoso do mundo. Falei: me dá um pouquinho desse café. Aí, seria legal Lio falar: mas tu pede café para mim, que sou Lio, que vou fazer aniversário amanhã e aceito presentes. Aí eu digo: se tu soubesses que eu gosto de dar trabalho para mulheres chamadas Lio, você me daria do teu café e eu te daria um beijo na testa. Me dá um copo d'água. Pode ser o começo de uma história de redenção da vida de uma mulher. O que já é extraordinário, porque uma vida vale mais do que o mundo todo. Mas o texto não para. Depois de toda aquela conversa que você conhece, ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: você teve 5, o que você tem não é seu. Aí ela diz: eu vejo que você é profeta. Os judeus dizem que a gente tem que adorar lá. Nós samaritanos dizemos que temos que adorar cá. Quando o Cristo vier, ele vai anunciar tudo. Pela primeira vez na história da criação, Jesus, da sua própria boca, diz para um ser humano que ele é o Deus encarnado, que ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Ele está dizendo: eu não sou esse conjunto de teorias que a sua religião diz, e eu não sou o conjunto de regrinhas e de ideologias que a religião de Israel diz. Eu sou a verdade, minha querida. Eu sou o Cristo. Fala para mim, se você vai para o Afeganistão ser missionário, e você um dia tem que escolher qual é a primeira pessoa que você tem que revelar a sua real identidade, porque o pastor João Marcos, que está em Una, era missionário na China, foi pastor da Presbiteriana há 4 anos, foi para a China, montar uma escolinha de futebol para jogar bola com os chineses, cortina de ferro, perseguição religiosa, e anunciar o evangelho. Mas aí um dia ele tem que decidir: quem será a primeira pessoa para quem eu vou revelar quem de fato sou? João Marcos, pastor presbiteriano, que vem aqui pregar o evangelho. Para quem? Para quem? Você escolheria quem? Você que está chegando na igreja agora, e aí você diz assim: poxa, eu queria que alguém me conhecesse, assim, queria fazer amizade, queria ir no grupo. Quem você escolheria para dizer assim: deixa eu me apresentar? Jesus é bem diferente da gente. Jesus escolheu uma mulher de reputação duvidosa, divorciada 5 vezes e com um caso com um homem que não era dela, samaritana, meio-dia, sozinho com ela. Imagina, Deus sozinho com uma mulher, meio-dia, sem ninguém para olhar. Pastor, não pode atender irmã sozinho no gabinete, porque pode dar o que falar. Eu sei disso. É coisa de pastor, de igreja, de religião. Parabéns para vocês que montaram esse circo bem interessante. Nós queremos ser da turma do evangelho. Não, a gente não vai abusar você, minha irmã. Não, não. A gente não vai desejar você, minha irmã. Porque eu gosto de usar umas roupas assim para mostrar minhas formas. Usa suas roupas, minha irmã. Na comunidade do evangelho, a gente não está diante de gente devoradora, de corpos alheios. Mas tem hormônios, Simvaldo. Pois é, ou você decide se vai servir seus hormônios divindade, ou se você vai colocá-los diante de Jesus. Porque Messi ensinou uma coisa para a gente aqui, eu estou estourando meus 5 minutos aí, eu vou terminar agora.
Louvado seja Deus, meu Pai, me converte a Ti. Messia disse que viu Gerson Borges falar sobre o livro do Menninger, o maior psicanalista e psiquiatra norte-americano. Escreve um livro em 1975. Clarice Lispector traduz para o Brasil o livro. Ele diz que naquele tempo já não se falava tanto em pecados capitais. Ira, gula, lascívia, egoísmo e o outro. Ele falou, não, agora a gente fala de compulsão alimentar, compulsão sexual, ego narcisista, transtorno de ira intermitente. Para mim está tudo do mesmo jeito. Se é pecado, se é doença, nós precisamos de um encontro à beira do poço ao meio-dia com o Redentor da nossa vida. Se é pecado, chega de culpa, de autopunição e de autocomiseração. Por quê? Porque Deus trata pecado no âmbito do perdão. Perdoados estão os teus pecados. Eu estou doente. Você é o templo, você é o culto, você é o sacrifício, você é o sábado, você é sacerdote. O sacerdote cuida do templo, cuida do teu corpo, cuida das tuas psicopatologias, cuida das tuas enfermidades e honra a Deus apresentando o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Simvaldo, eu acho que eu sou como aquela outra mulher. Eu tenho 7 demônios, eu sou Maria de Magdala e não é nem psicopatologia e nem é só pecado. Quer conversar depois do culto? E a gente vai pedindo para sair de um em um para não gerar confusão. Mas saindo de um em um, saindo de um em um. E vai ficar um ser humano, a imagem e semelhança de Deus, para a gente amar, para a gente cuidar e para ninguém nessa comunidade violentar. Porque se nessa comunidade alguém violentar, tratar mal quem está em pecado, o que vai ser disciplinado não é quem está em pecado, é quem violenta a samaritana na beira do poço. Porque você é mais malvado do que o pecado que a assediou. Amém, meus irmãos? Você volta domingo que vem? Se não voltar, não tem problema. Esse é o Evangelho. Agora eu termino mesmo. Esse homem disse para mim tudo que tenho feito. Porventura, seria ele o Cristo? A verdade é precedida pelo Espírito. A verdade é precedida pela graça. A verdade é precedida pelo caminho. O Evangelho na vida faz caminho. O Evangelho na vida é da ordem do Espírito, do afeto, da transcendência, do invisível. O Evangelho é da ordem da gratuidade. Depois da graça, depois do Espírito, depois do caminho, deixa eu colocar você diante da verdade. E diante da verdade não é para você ter certeza não, tá, samaritana? Pode ficar em dúvida. Seria ele o Cristo? Uma mulher em dúvida vai para Samaria. Toda Samaria, toda a cidade de Sicar. Eu encontrei um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Não seria ele o Cristo? Toda a cidade vai aos pés de Jesus e ele passa 2 dias em Samaria, comendo a comida dos samaritanos, pisando no solo samaritano, comendo a talher dos samaritanos. E depois o texto termina dizendo assim, Lucelma, que o pessoal dizia, nós cremos, e Ana, que ele é o Salvador do mundo. Não mais pelo testemunho da mulher apenas. Nós cremos que ele é o Salvador do mundo. Porque nós o ouvimos e experimentamos. Porque a verdade não é aquilo que a gente diz. A verdade é diante de quem colocamos as pessoas quando vamos a elas. Com graça, com espírito
e com a vontade de ser caminho, de ser ponte. Dá-nos o Evangelho, Jesus. Nós nos arrependemos, Jesus. As nossas sedes e as nossas fomes fazem com que a gente se enverede por caminhos autodestrutivos, travestidos de piedade, de moralidade, de religiosidade, de argumentações impressionantes. Mas no fundo, há um abismo dentro de nós. Aí num domingo de manhã o Senhor vem dizer para nós: deixa eu matar a tua sede, deixa eu saciar a tua fome. Quem crê em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Quem beber dessa água voltará a ter sede. Quem beber da água que eu lhe der, vai ter um rio dentro de você maior do que o Rio Jordão, que está aqui passando pertinho de Samaria. Dá-nos de beber da água do Evangelho. Perdoa pecados, ó Jesus de Nazaré. Sara psicopatologias e nos engaje no tratamento, de modo que ofereçamos este corpo como casa para Deus. Exorciza de dentro de nós as pseudo-verdades, mãe das mentiras, que nos tornam idólatras e nos distanciam do teu coração. Espíritos malignos, verdades mentirosas, falácias e sofismas, mentes endurecidas, corações impenetráveis, sejam quebrados pelo poder do Evangelho. E faz de nós teu templo, teu sábado, teu culto, teu sacrifício, teus sacerdotes. E leva a gente para a cidade de Sicá, ou de Vitória da Conquista. Não leva a gente como Jesus, não, porque o pessoal não vai querer, Senhor. Leva a gente como mulheres samaritanas, amadas, acolhidas, saciadas, perdoadas e cheias de dúvidas, contando para a cidade: Ele veio ao meu encontro no Poço de Jacó, que fica na Juraci Magalhães, número 2500. Eu estava lá para mais uma pegada de água, para mais uma liturgia, para mais um culto, para mais uma reunião, para mais uma manutenção do status quo religioso. E Ele foi lá e me surpreendeu, matou minha sede. E eu vou para a vida levar o Evangelho. Que seja assim. Que Deus nos abençoe. Amém.